Não briguem comigo, eu estou entregando exatamente o que eu recebi aqui, porque a pauta é expectativa de mais aumento nos combustíveis para essa semana. Tá brincando, Não. Juliana, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, portadora das más notícias, né? Mas, infelizmente, a gente está tendo um choque inflacionário vindo de todos os lugares, é um problema mundial. O petróleo continua muito pressionado por conta da guerra da Rússia e contra a Ucrânia, que reduziu a oferta de diesel, principalmente de petróleo, e com isso pressionando muito diesel e gasolina no mundo todo. E aqui no Brasil, a gente começa a semana com essa expectativa de que a Petrobras aumente o preço de combustível, porque, principalmente para o diesel, há uma defasagem calculada em torno de 20% pelo fechamento da última sexta-feira em relação a preços internacionais. Mas está tendo muita discussão dentro do governo do que é possível fazer para minimizar esses impactos. Uma questão que foi discutida no final da semana passada foi mudar a fórmula de cálculo do frete, porque o que hoje o modelo coloca ali para os caminhoneiros autônomos, principalmente, que sofrem muito com isso, é que se fecha um valor do frete, mas no caminho ele pode acabar pagando mais caro e ter um prejuízo na hora de entregar a mercadoria. Então, com uma mudança de modelo, o entregador receberia pelo custo do frete quando entregasse a mercadoria, como é o modelo americano. Agora, tem uma pressão enorme pelo fato de que a gente falou aqui na semana passada do lucro da Petrobras, e a consultoria economática divulgou um ranking de como é que estão os lucros de outras petroleiras no mundo. E o lucro da Petrobras em dólares é quase o dobro do lucro da segunda maior petroleira do mundo, que é a americana Chevron. E a gente olha aqui que o número da economática mostra que a Petrobras lucrou 9 bilhões e 400 milhões de dólares, quando a Chevron lucrou 6 bilhões e alguns quebrados aqui. Então, aí cresce aí a pressão pelo fato de que a Petrobras está tendo um lucro muito acima da média de outras petroleiras, quando a gente olha aqui também a PetroChina, a ExxonMobil também, que é outra americana, com lucros quase a metade aí do lucro da Petrobras no primeiro trimestre, embora, enfim, cada uma tenha o seu custo, claro, todas estão tendo lucro recorde, mas cada um tem um tipo de custo ali na hora de fazer essa cobrança, né? Agora, eu queria colocar duas questões. Uma que o governo sabe que não tem como fazer uma interferência porque a empresa não é estatal, embora o governo seja a maioria. Bom, aí eu questionei vários integrantes ali do governo também, por que o governo, a gente conversou isso aqui na sexta-feira, não pega, além de mudar a tabela do frete para tentar minimizar perdas aí para os caminhoneiros. Uma outra questão que eu tenho questionado aqui, a gente conversou, é que por que o governo não pega a parte que lhe cabe de lucro, pagamento de impostos, porque já que o governo é maior acionista, ele também está se beneficiando muito desse lucro da Petrobras, e não usa esse dinheiro para fazer subsídio, por exemplo, não permitir que haja mais aumento de combustível, bancar com esse dinheiro uma parte desse aumento de custos e não repassar tudo para o consumidor. O que os analistas estavam me explicando ali da economia é que para poder usar esse dinheiro teria que abrir um crédito extraordinário, porque a gente tem aquela regra do teto de gasto. Não dá para fazer dentro da regra que limita o crescimento de despesa pública. Então, o governo não pode simplesmente gastar mais, porque senão ele desrespeitaria essa regra fiscal. O que ele teria que fazer é pedir um crédito extraordinário. O governo pode pedir crédito extraordinário em momentos de emergência. E provavelmente esse é um momento de emergência. O país, né, sofre os efeitos de uma guerra e, enfim, imagino que, pelo que eu conversei aí com os analistas, seria provável justificar o crédito extraordinário. A questão é que o que se teme é que, como tudo no governo, tudo que é provisório vira permanente, principalmente em ano eleitoral, e você imagina depois com uma mudança de governo, eles podem criar um crédito que é temporário durante 5 meses, por exemplo, e depois quem consegue tirar?
né, esse incentivo. Então, na prática, o risco que a gente tem com o histórico do Brasil é que esses incentivos que teriam que ser temporários se tornem permanentes, e só o risco de virar permanente já poderia provocar uma desconfiança em relação a gastos públicos insustentáveis, provocar uma alta muito forte de dólar e, no final das contas, como o petróleo, né, combustível é cotado com dólar e petróleo, se o dólar sobe demais, se acaba tirando o efeito que se quer, que é o subsídio para segurar esses repasses provocados pela valorização do petróleo. Outra coisa, só para finalizar, é que eu estou muito preocupada com a discussão de falta de combustível, porque como a Petrobras não é autossuficiente, se simplesmente a Petrobras não aumenta preço, você cria um desincentivo para a importação de produtores que trazem o produto de fora, porque não vai comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui. Então, no caso do diesel especificamente, onde a gente é mais dependente da importação, mais de 20% vindo de fora, se você tem também um controle, você segura muito o preço, a gente pode ter um desincentivo para trazer petróleo de fora e, com isso, ter falta de combustível, que no final das contas é muito mais inflacionário, né, quando você tem uma falta de algum produto. Então não é uma discussão fácil, a gente vai seguir acompanhando certamente nos próximos dias para ver o que é possível fazer para evitar ou, enfim, tentar minimizar esse aumento de combustíveis que pode vir.